Kitzner vai marcar 10h30 e mais uma vez quem está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é a editora de assuntos internacionais da Band News TV, a Beatriz Puente, que continua acompanhando o trabalho que está sendo feito na Suíça depois de um incêndio dentro de um bar-balada num resort que é considerado de luxo nos Alpes suíços. Muitos jovens estavam comemorando a passagem do ano lá e por isso a tragédia é enorme, né, Bia? Bom dia pra você. Bom dia, gente. Bom dia. Infelizmente, a gente começou o ano com essa notícia muito ruim, uma tragédia, né? E que, infelizmente, pra gente aqui no Brasil, acho que tem um peso muito maior, porque a cada informação nova que chega, esse caso lembra mais a Boate Kiss. Pra gente aqui no Brasil, a investigação tem seguido uma linha ali que aponta que justamente a causa desse incêndio pode ter sido algum explosivo utilizado dentro desse bar que ficava nesse complexo de esqui, inclusive, muito exclusivo, de um público muito seleto, muito abastado financeiramente lá na Suíça. De acordo com a polícia, tem 2 registros ali que mostram o uso de explosivos lá dentro. O primeiro deles, que é o principal seguido até o momento, mostram aquelas garrafas de bebida, né, champanhes, espumantes, com aquelas velas que o pessoal coloca em cima e o pessoal levantando essas garrafas. A bebida que pisca. A bebida que pisca, exatamente. Tem muito embalada aqui no Rio, em São Paulo, no Rio também se vê bastante, só que o teto é baixo, muito próximo ali. O teto tinha aquela espuma acústica e você vê as faíscas, né, chegando ali muito próximo desse teto de espuma que pode ter causado esse grande incêndio. A segunda linha ali que eles seguem muito próxima a ela é que teve um show de música e no meio do público foram vistos ali em alguns vídeos sinalizadores também jogados de um lado para o outro, fumaça, o que pode ter sido também mais uma possível causa para esse incêndio, de acordo com a polícia da Suíça. O número de vítimas que nós temos até agora é de 40 mortos e mais de 100 pessoas que ficaram feridas. Esse bar tinha capacidade para mais de 300 pessoas, então são números que ainda podem subir nas próximas horas, nos próximos dias. A polícia disse que é um trabalho realmente muito complexo que acontece por lá, com muita dificuldade, até por aquela questão envolvendo ali resgate de helicóptero, ou seja, muitas pessoas ali tiveram que ser salvas por helicópteros e levadas para lugares ali para receber atendimento médico em outras cidades, hospitais de outros lugares. Então você fazer esse mapeamento todo também é um trabalho muito difícil. Pessoas de pelo menos 4 países que falam outros idiomas, estão sem nenhum tipo de documento ali na mão. Então, realmente um trabalho mais complicado em relação a essa identificação de vítimas desse incêndio. Mas nós temos aqui alguns nomes importantes. Por exemplo, a primeira morte saiu agora de manhã. Foi um jogador de golfe jovem, 16 anos, italiano, o Emanuele Gallepini. Quem é fã de golfe talvez conheça ali o nome dele. Era tido inclusive como uma promessa para o golfe. Já morava em Dubai, então já estava construindo a carreira dele. E também temos um jogador francês de futebol americano, o Tahires dos Santos, do FC Metz. Está entre os feridos graves, está internado. Esse nome a gente lembra logo do Santos, né? A gente associa logo ao Brasil, mas ele é de Cabo Verde, ele tem uma nacionalidade também de Cabo Verde. Então também está nessa lista aí de pessoas que estão internadas em estado grave. A gente torce pela recuperação dele também, de muitos outros ali, e segue acompanhando todo esse trabalho de identificação de vítimas e também da investigação da polícia, que a cada dia traz uma novidade que, infelizmente, pra gente aqui no Brasil, lembra muito a Boate Kiss. A gente foi vendo já as imagens, né? E agora é tudo assim, parece, né? As investigações vão apontar, mas tal como aconteceu na Boate Kiss, saídas de emergência que precisam ser devidamente sinalizadas, estarem desobstruídas, tudo isso aí é um efeito dominó, né? É um efeito dominó que vai levando tudo. Então o forro que pega fogo, aí depois as saídas de emergência que não estavam sinalizadas ou nem tinha saída de emergência. O que a gente acompanha
acompanhou alguns relatos, era que as escadas eram muito estreitas, né? Então o que dificultou a saída das pessoas, um lá precisou quebrar a janela para conseguir... Na imagem a gente vê isso, então uma imagem que a gente Quebrando vê o pessoal janela, quebrando janela, pulando ali um cercadinho para poder fugir, então realmente causa. na Europa Parecido tem- com a Botkiss também, né? Parecido que com a saída Boate de Kiss emergência também. não era adequada. E na Europa tem muito isso, né? Não estou falando de um complexo de luxo como esse, mas na Europa tem muito isso. As baladas, os bares, né? Você sobe aquela escadinha bem estreita, em cima tem um bar e no fundo tem uma outra coisa. Mas é isso, né, Bia? A gente vai acompanhando as atualizações sobre esse incêndio, essa explosão que teve nessa estação de esqui na Suíça, deixando muitos mortos. Eu me lembro muito de uma série que retrata a Boate Kiss, que se chama Todo Dia, Mesma Noite. Sim. Não sei se você assistiu. Assisti. Claro, é uma dramatização ali, mas que retrata fielmente o que aconteceu na Boate Kiss e que, infelizmente, continua ainda trazendo vítimas, né, em outras circunstâncias, mas muito parecido, né? Pois é, gente, vamos ver se a Suíça vai aprender também, né? A gente questiona as medidas que foram tomadas no Brasil após esse caso, mas a gente também questiona as medidas referentes, não só com a Suíça, né? Mas a gente tem vítimas ali de outros países, então acho que vai ter um impacto na Europa toda, em vários países, em relação a protocolos, a segurança, verificação de como as coisas, se elas estão certinhas ou não, até porque a gente está falando de um resort de luxo, que em tese você tem ali uma segurança reforçada, um ambiente ali completamente, né, blindado contra danos, contra qualquer tipo de adversidade ou perigo. Então o ambiente também conta bastante, influencia. E um último destaque também, uma outra linha de investigação que eu lembrei agora, é justamente a questão do aquecedor. Por ser muito frio, a gente vê em umas imagens também alguns dutos de aquecedor muito próximos a esses artifícios ali explosivos que estavam sendo utilizados. Esses aquecedores muitas vezes também têm gases ali que podem ter contribuído para que essas chamas se espalhassem. Claro, tudo isso sendo investigado pela polícia por lá. Muitas informações, muitos detalhes estão sendo averiguados pouco a pouco com algumas imagens, mas o local completamente destruído e, infelizmente, essas dezenas de vítimas e centenas de pessoas feridas. A gente vai torcer para esses números não subirem.